Oi pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como passaram essa semana? Galera, como vocês sabem, essa semana as aulas foram suspensas, as aulas presenciais, a fim de contenção, né? Então, todos nós estamos passando por um momento diferente, uma crise na saúde, estamos vivendo um momento de pandemia aí com Covid-19. Então, essa semana foi uma semana a fim de contribuir para essa contenção de propagação de vírus, né? Como vai funcionar? As aulas serão postadas de forma online. No meu caso, professora Carol Vieira, eu irei explicar slide por slide, acrescentando o meu áudio de explicação, ok? Mas e se tiver dúvida? Como que vai funcionar? Todos vocês têm acesso ao meu e-mail, os representantes têm acesso ao meu contato pessoal, vocês podem enviar, podem entrar em contato comigo. Eu estou de prontidão para atendê-los e orientar da melhor maneira possível durante esse período. Ficou claro? Podem me chamar, podem me procurar. Carol, tô com dúvida nisso. Carol, como que pode auxiliar? A partir desse momento começamos algumas contas, pode ser um pouquinho mais difícil para uns, mais fácil para outros, mas são contas simples, que não exigem muito, então podem entrar em contato. No entanto, tem um porém, né? Eu não consigo postar os vídeos para vocês no portal. Então, como eu fiz? Eu achei mais fácil criar um canal no YouTube onde só vocês, alunos, terão acesso, como? Por meio do link. Então, os vídeos serão colocados no YouTube, vão ficar disponibilizados para vocês lá na página. E lá no portal de vocês, no AVA, eu vou disponibilizar a aula PDF junto aos links de acesso. É importante que façam esse acesso. Belezinha, galera? Qualquer dúvida, me perguntem. Vamos lá. Hoje a nossa aula vai falar sobre planejamento de cardápios. Mas o que tem a ver o planejamento de cardápios? O planejamento de cardápio, ele é extremamente importante dentro de uma UAN. Mas o que é um cardápio? São preparações culinárias que compõem uma refeição ou todas as refeições de um dia ou período. Ou seja, pode ser uma refeição, todas as refeições de um dia inteirinho, como apenas um período, manhã, tarde, noite, de madrugada. Eu não sei se essa minha empresa vai trabalhar, né, no terceiro turno, não sei se esse meu paciente vai trabalhar no terceiro turno. Então, é uma sequência de pratos a serem servidos em uma refeição ou nas refeições de um dia. Quando a gente fala de cardápio, temos que ter em mente o seguinte: não é porque eu não vou trabalhar em um UAN que isso não vai ser usado em nada na minha vida. Se você for atender um paciente clínico, né, ou uma anamnese você vai fazer, eu quero atender paciente de academia, eu quero atender paciente na adolescência, enfim, o que você vai criar para esse paciente para que tenha aderência a uma alimentação mais saudável? Você não vai partir de um planejamento alimentar? Então, o planejamento de cardápios, ele vai ser utilizado em diversas áreas da sua atuação. Então, você pode aplicar tanto na sua prática clínica quanto na sua prática individual. É extremamente importante que você saiba o modo, né? Como você vai partir. Claro que cada um tem uma elaboração diferente, um objetivo diferente, alimentos são contemplados, são diferentes dos demais. É tudo individualizado de acordo com o quê? Com o indivíduo ou com a instituição que te contrata. Beleza? A partir dele, inicia-se o processo produtivo em um ANS e um instrumento gerencial para administração de restaurantes. Como que eu posso pensar na parte de administração? Eu não tenho recursos disponíveis? Para eu planejar um cardápio, eu tenho que pensar no meu recurso financeiro disponível. Eu tenho que pensar lá na minha praça, aonde vai estar localizada essa instituição, essa UAN.
Eu tenho que pensar na promoção, como eu vou promover esse local. Eu tenho que pensar no meu público, quem vai se alimentar nesse local, quais refeições esse público gosta, quais refeições esse público vai se alimentar. E o preço? Será que o preço condiz com a realidade do público a ser atendido ou não? Será que eu tenho recursos disponíveis para adquirir os itens, os componentes desse cardápio, para que eu ofereça então aos meus funcionários, ao meu público? Então, é um instrumento gerencial nesse ponto. Você precisa de uma matéria-prima para você distribuir a refeição. Então, a partir daí a sua organização financeira. E também do processo produtivo. Meu manipulador de alimento, ele não vai trabalhar com alimento? Não é muito mais fácil você saber o que trabalhar se você tiver um plano alimentar, um planejamento, um cardápio para seguir? Que eu posso chegar lá numa cozinha, vamos cozinhar. Eu tenho lá pernil, eu tenho frango, eu tenho bife, bovino, eu tenho peixe, eu tenho lasanha, eu tenho tudo. Se eu não tiver um cardápio, meu funcionário ele vai fazer o que quiser? Não. Eu preciso ter um start da minha atuação, do meu processo de produção. Tranquilinho? E aí, a gente precisa entender o que são essas preparações culinárias. O meu cardápio, ele não lista essas preparações culinárias? Perfeito. E agora, o que são essas preparações culinárias? São compostas por alimentos, fornecimento de nutrientes, carboidratos, gorduras, proteínas, vitaminas, minerais, fibras e água. Deve contemplar as necessidades nutricionais. Maravilha! Então, vamos oferecer alimento para o nosso povo, para a nossa população, para o nosso público. De que forma? Eu tenho que contemplar os nutrientes necessários para as necessidades nutricionais averiguadas do público a que essas refeições serão ofertadas. Se eu falo de uma escola, é de uma forma, se eu falo de um hospital, é de outra, se eu falo de uma empresa de mão de obra, por exemplo, uma metalúrgica, é outra. Então, eu tenho que contemplar as necessidades nutricionais dessa população-alvo, desse público-alvo. Preparações culinárias devem considerar que a comida é um meio de prazer, desejo, satisfação emocional, carregando lembranças e memórias. Então, devemos respeitar. Como que a gente vai passar essa preparação culinária? Tem refeições que nos trazem mais prazer que outras. Tem momentos fisiológicos que necessitamos de refeições diferentes da que temos o hábito alimentar. Às vezes é aquele escape, nossa, hoje eu queria um docinho. Então precisamos considerar tudo isso. Quando eu já dei esse exemplo várias vezes, todos já sabem de cor e salteado, mas do bolinho de chuva. Lembrem desse exemplo, eu não gosto de bolinho de chuva, mas a minha avó tem uma tradição em fazer o bolinho de chuva, no qual me deixa com uma satisfação emocional. E isso é muito bom. Assim como pode carregar lembranças e memórias. Lá no futuro, eu vou lembrar do bolinho de chuva da minha avó, com uma lembrança muito boa, uma memória afetiva. Assim como eu posso pegar e também ter uma memória muito negativa. Algo me deixou muito triste em meio a um evento que tinha um cheiro de, sei lá, um estrogonofe. Então, aquele preparação me deixa triste porque foi um choque na minha vida e eu lembro daquilo. Então, as lembranças e memórias, elas podem ser tanto positivas quanto negativas. Ou você comeu algo que você gostava tanto e passou mal, que você nunca mais vai comer na sua vida, porque é uma memória negativa. Deve atender critérios como condições econômicas e hábitos alimentares. Isso daí é essencial. Como que eu vou oferecer um alimento que aquele meu indivíduo não tem condições de comprar? Como eu vou oferecer um alimento que aquele indivíduo nem sabe o que é, nem sabe como preparar, não faz parte da rotina da vida dele, sendo que eu tenho um alimento que faz parte da rotina dele e cobre as necessidades nutricionais? Então, precisamos atender esses dois critérios. Variedade e harmonia. Visualizem lá um prato de arroz e feijão que bebe purê de batata e soufflé de abobrinha. Visualizaram? Qual é a sensação desse prato?
Esse prato ele é tudo muito molenga, tudo muito mole, não tem uma crocância, não tem uma textura. Será que a variedade está interessante? Será que a harmonia desse prato está interessante? Ou eu posso trabalhar de outra forma? Então, eu também preciso considerar variedade e harmonia nessas preparações culinárias. E aí entramos nos critérios para elaboração de cardápios. Primeiro, exigências nutricionais. Necessidades nutricionais variam de acordo com sexo, idade, tipo de atividade física e situações fisiológicas. E exigências qualitativas que valem para todos. Quais são essas exigências qualitativas? Inclusão de frutas, verduras e legumes, assim como a redução de gorduras e sódio. Então, para grande parte da população, se eu acrescentar mais frutas, mais verduras, mais legumes, reduzir as gorduras e os sódios, eu tenho uma qualidade melhor dessas preparações, dessas refeições ofertadas no meu cardápio. Então, exigências qualitativas que abordam tudo, ou seja, atendem todos os públicos em grande maioria. Frutas, verduras, legumes, redução de sódio e redução de gordura. E dentro disso, eu tenho que aprofundar quando eu falo de necessidades nutricionais direcionadas para outros grupos. Sexo, idade, tipo de atividade física, situação fisiológica. Vamos pensar em uma mulher e um homem praticante de atividade física. Eu tenho situações fisiológicas diferentes? Vamos pensar numa mulher menstruada. Sim, ela tem uma situação fisiológica bem diferente da do homem. Assim como ela tem uma composição corporal bem diferente da do homem. Qual tipo de alimento eu poderia colocar? Se eu trabalhar com um grupo só de mulheres, grupo só de homens, será que eu também não vou ter uma alteração no valor energético daquela refeição? Tudo isso deve ser contemplado. Uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso, uma gestante, tudo isso se influencia, ok? E ali, eita, eu tinha voltado. E ali, condições econômicas é o nosso segundo critério para elaboração de cardápios, que deve se ajustar às condições econômicas da família ou da instituição a que se destinam. Os mesmos nutrientes podem ser obtidos de alimentos diferentes, que não seriam motivo para não adequar nutricionalmente os cardápios. Perfeito! Isso aqui é um ponto principal de critérios. Por quê? Nem todas as pessoas que iremos atender vai ter a mesma condição socioeconômica, certo? Então, qual é o papel do nutricionista? Saber adequar os alimentos, oferecendo os nutrientes necessários para esse público. Então, eu posso pegar alimentos mais caros, alimentos mais baratos, posso fazer uma mescla deles, mas eu tenho que aprender a adequar nutricionalmente. Então, não é porque eu vou reduzir o valor dessa refeição que eu vou ter a perda nutricional, sendo que eu tenho alimentos que oferecem mesmos nutrientes, mas de proporções diferentes. Quem tem a obrigação de saber isso? Nós nutricionistas devemos aprender a ajustar essas refeições às condições econômicas da família ou da instituição. Por quê? A família tem uma verba por mês. A instituição, ela também vai ter uma verba por mês. Então, eu tenho que trabalhar com a realidade que me dão. E ali eu tenho que ter o meu jogo de cintura para então fazer a elaboração desse cardápio mantendo qualidade e quantidade suficiente. E também o meu emprego. Beleza? Perfeito!